Esta é a linda casa da Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, que vocês veem aí na sua tela. Que saudade, muitos de vocês há muito tempo não vêm até aqui, mas pela TV, por todos os outros meios de comunicação, nós chegamos até a sua casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos saudar a Virgem Maria pedindo proteção, guia e sabedoria para a nossa caminhada. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezamos no dia de hoje, de forma especial por você que nos acompanha, que está ligadinho conosco, rezando e formando essa linda Assembleia Santa, que louva, glorifica, adora o único Deus verdadeiro, pedindo para que Ele também nos abençoe e nos proteja, para que abençoe e proteja a sua vida, a sua caminhada, o seu trabalho, a sua família, a sua saúde. Rezamos também de forma especial hoje pelo aniversário natalício de Mariana Vargas de Albuquerque. Parabéns, Mariana. Todos os aniversariantes que estão aqui presentes, parabéns, feliz aniversário. Uma das nossas ministras também vai fazer aniversário, né, amanhã. Deus a abençoe, Deus a proteja. Também todos os que estão hoje comemorando a vida de um amado, de uma amada, de uma pessoa querida da sua família. Hoje também nós fazemos memória de um mês de falecimento da Rosane Campos Souza e Silva, que é mãe do nosso Luiz Gustavo, que trabalha aqui conosco na TV Aparecida, o Paçoca Luiz Gustavo. Deus abençoe você e a sua família, que a sua mãe continue rezando por nós lá do céu. Todos os outros pedidos que foram deixados aqui, aqueles que trazemos em nosso coração, queremos unir agora, cantando com muita alegria e colocar no altar do Senhor para iniciar a nossa celebração. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Todos nós participando com muita alegria, queremos também acolher o concelebrante, o sacerdote, que irá se apresentar neste momento. Padre Diego, Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Gararu, Diocese de Propriá, no estado de Sergipe. Tudo bem, Padre Diego, bem-vindo. Todos vocês aqui presentes, bem-vindos e bem-vindas. Queremos expressar a nossa alegria com uma calorosa salva de palmas, bonito e forte. E vamos invocar a Santíssima Trindade para que sejamos abraçados, confortados no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos perdão pelos erros, pelos pecados, pelas traições cotidianas. Muitas vezes fazemos o mal que não queremos. Nós nos envergonhamos, Senhor, dos nossos pecados.
e humildemente apresentamos um coração arrependido, contrito, decidido a se transformar. Em silêncio, conversemos com o Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis ao Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Abaixe sua cabeça, irmão e irmã, coloque a mão no seu coração por um instante. Que gesto bonito de arrependimento, Senhor. Muito obrigado por nos abraçar. Sentimos o vosso carinho, o vosso amor, e não queremos nos afastar mais de vós. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela Santíssima Virgem manifestastes ao mundo o vosso Filho, como glória de Israel e luz das nações, concedei-nos que, seguindo os conselhos e exemplos de Maria, fortaleçamos nossa fé em Cristo e o reconheçamos como nosso único mediador. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir com muito carinho, alegria e respeito a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e a sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrante e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar, e mostrarão o poder de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Mandiã e Efa, a te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo,
com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunidos todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltares a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ainda estamos vivendo essa continuidade da Epifania
E hoje celebrando então esse momento oracional aqui na casa da mãe, por ser dia 12, todo dia 12 nós fazemos esta memória da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, ela que nos acompanha nesta caminhada bonita de fé. Então, meus irmãos e irmãs, retornando toda a leitura, toda a liturgia da Epifania, nós podemos hoje fazer um compromisso com o Senhor, de nós também darmos um grande presente a Jesus, ao menino Jesus, a Deus encarnado. O grande presente que nós podemos dar hoje a Ele é oferecer o nosso coração. Senhor, eis aqui, mais do que ouro, incenso, mirra, eu ofereço o meu coração. Eu quero me transformar, eu quero ir embora para minha casa diferente, uma nova pessoa. Ou se você está aí na sua casa, eu quero me transformar no dia de hoje. Olha que bonito, não? Porque não é possível, a gente sai de tantas missas e muitas vezes, começando por mim, né, saímos do mesmo jeito. Às vezes reclamando, murmurando, mal-humorado com a vida, na arrogância, tudo aquilo que eu acho que é para mim, no egoísmo, muitas vezes na autossuficiência, no rancor, na mágoa que eu não tiro do meu coração, eu não me transformo nunca. E missas e mais missas das quais eu participo, eu posso tocar o mistério, eu posso contemplar o maior dos milagres, mas muitas vezes meu coração está blindado e não ofereço a Deus, ofereço meu coração aos meus interesses próprios. Então hoje pode ser isso: Senhor, eu ofereço o meu coração para que vós possais modelá-lo da forma que vos agradar. Senhor, ajudai-me a corrigir os meus passos, ajudai-me a ser melhor, ajudai-me a julgar menos, a condenar menos, a destruir menos ou me afastar das destruições, e sim ser o mensageiro da paz, da acolhida, do amor. E estes, infelizmente, são muito perseguidos nos dias de hoje, os mensageiros da paz. É muito mais fácil nós levarmos a destruição, o rancor e o ódio por onde passarmos. Então sejamos diferentes, ofertemos o nosso coração a Deus no dia de hoje. Irmãos e irmãs, tanto Isaías na primeira leitura, quanto o Salmo 71, diziam, profetizavam que todos os reis de diversas nações iriam chegar até o Senhor, prostrar-se diante dele e adorá-lo. Todas as nações iriam se curvar ao Senhor nosso Deus. Essa é a profecia. Mas quando olhamos o maior dos milagres aqui nesta terra, Deus quis, por vontade própria, encarnar-se, fazer parte ou experimentar a nossa natureza humana. Quando Ele então se encarna, como diziam os padres da igreja, principalmente Santo Inácio de Antioquia, é no silêncio que a Virgem dá à luz um menino. Ninguém sabe. Naquele império gigantesco romano, é lá numa província pequena, conturbada, a Palestina, né, Israel, e é ali, num vilarejo muito pequeno, segundo a tradição bíblica, que Jesus nasce, em Belém. Então uma cidadezinha, um vilarejo, né? Jesus em silêncio, lá numa gruta ou numa casa, dependendo da tradição, numa manjedoura, uma palavra bonita, né? Se a gente prestar atenção, é o coxo, onde os animais comem. Não tem nada de bonito e glamouroso. Deus se encarnou no silêncio. Ninguém dos poderosos está ali para prostrar-se e adorá-lo. Irmãos e irmãs, se eu perguntar a vocês agora, no seu conhecimento bíblico, na sua memória bíblica, quem é que estava ali com Jesus? Respondam aí no seu coração. Quem é que estava com Jesus quando ele nasceu? Olha, bastante gente gritando isso, eu não consigo escutar, que é muito longe, né? Tudo bem, Maria, não é isso? Claro, Jesus nasceu de Maria. Mateus diz, Jesus e sua mãe estavam ali naquela casa, ou numa gruta. Depois, na versão de Lucas, também José, o pai, estava presente. Então os três, a Sagrada Família. Agora veja, as notícias se espalharam e Deus quis que os pequenos
os menos privilegiados, os mais abandonados, aqueles que ninguém dava nada por eles, fossem os primeiros a contemplá-lo. Porque geralmente são os pequenos, de coração simples, que se abrem a Deus. Os corações arrogantes, que muitas vezes estão presos aqui às belezas e às riquezas terrenas, não se abrem a Deus. Então, os primeiros a virem contemplar, quem são? Isso mesmo, bastante gente falou, isso mesmo, os pastores. Pastores, precisamos entender ali naquele contexto, pastores, eles desempenhavam uma profissão que era ignorada por todos os outros de Israel. Era uma profissão horrenda, cuidar de ovelhas, coisa horrorosa. Até os pescadores lá do norte, na Galileia, eram muito mais apreciados e tinham muito mais condições de vida do que os pastores. Pastores rústicos, digamos assim, né, para nós atualizarmos, lá da roça, rústico, do campo, ninguém dá nada por ele. Este é que é chamado para contemplar o Senhor. E eles vêm com uma alegria, depois que o anjo anuncia, vêm com uma alegria, contemplam a fragilidade daquele menino, e é um menino normal, como todos os outros, os seus filhos que nasceram, um menino normal, ser humano, que está ali na fragilidade, e muitas tradições trazem no frio da época de Israel, a tremer, como dizia Santo Afonso, a tremer de frio está o nosso Deus. E os pastores contemplam na simplicidade e veem ali, conseguem contemplar a face de Deus. Olha que fé maravilhosa, que fé grandiosa dos pastores. E eles saem correndo com alegria e esperança em uma vida nova, anunciando tudo o que viram. E o que viram foi a simplicidade de uma criança que sofria, já tremendo de frio ali com seu pai e com sua mãe, lá da Galileia do norte, que eram vistos também com preconceitos na época. Olha que bonita a fé, não é? E depois, irmãos e irmãs, nessa versão do evangelho que nós ouvimos hoje de Mateus, existem mais personagens participando deste momento lindo. Quem é que foi visitar Jesus? Exatamente, os magos, não? Os magos. Olha, a palavra em grego original, magoi, significa astrólogo, aquele que fica estudando o céu, aquele que é alquimista, aquele que trabalha nas ciências da época, mas também que usava muito de charlatanice, principalmente lá do Oriente, na Arábia, na Mesopotâmia, havia muitos desses que se chamavam magoi, ou seja, aqueles que trabalhavam enganando muitas vezes os imperadores e os reis em transformar ferro em ouro. Tudo isso era alquimia, né? Prometendo doenças, elixires da eternidade. Então os magos muitas vezes usavam de magia, e a magia para enganar muitas vezes as pessoas. E veja, esses homens, e aí a tradição colocou muita coisa. No evangelho de hoje nós ouvimos alguns magos vieram do Oriente para adorá-lo seguindo uma estrela, só isso. Não diz quantos magos, não diz o nome dos magos, não diz que os magos eram reis, mas depois a tradição foi enriquecendo tudo isso, né? Então os magos, porque são 3 presentes, logo muita gente, né, concluiu, são 3 magos. Mas já no século III, havia pessoas que diziam que eram 12 magos, outros que eram 7 magos, etc. No século II, no finalzinho do século II, um historiador, quer dizer, um pensador chamado Tertuliano, disse que eram reis. Isso porque nós ouvimos da leitura de hoje, não? De Isaías, no Salmo 71, que os reis viriam adorá-lo. Então ele fez, né, essa comparação, talvez fossem reis. Mas o que importa é isso, que homens estrangeiros que não faziam parte do povo de Deus, vieram acreditando numa mensagem, vieram por um sinal celeste, a luz que brilhou sobre eles, a luz que os guiou. E nós também somos guiados hoje pela luz do Senhor para transformar a nossa vida e ter um encontro íntimo com Ele, que vai realmente transformar a nossa história. Só que neste caminho de seguir a luz, muitos obstáculos vão se colocar à nossa frente. Olha,
a partir de hoje eu vou voltar para casa, vou participar da Santa Missa, vou ser fiel à minha família, vou participar da minha comunidade, vou fazer a diferença. Olha quantos projetos, né, quando você entrega o seu coração a Jesus. Mas muitos Herodes, muitos projetos contrários vão entrar no seu caminho. É a comadre que vai falar mal de você, você vai brigar com a coordenadora, é lá em casa o marido e a esposa que não dão sossego, são os filhos que dão trabalho, é uma enfermidade, é uma tragédia que às vezes bate à porta de nossa casa, tantas coisas, é o desânimo que diz assim, bobagem, ir para a igreja, vamos para o aniversário, vamos para outras coisas, vamos para a festa. Tantas vozes sedutoras que vão tentar nos tirar do caminho, assim como Herodes tentou tirar aqueles homens do caminho. A luz continuou brilhando para eles e eles decidiram, vamos seguir a luz. Quando chegam, seguindo a luz, desviando daquilo que queria destruir a esperança que nascia, que é Herodes, quando os magos chegam e contemplam, assim como os pastores, eles se prostram e apresentam presentes. Olha a fé desses homens, lá do Oriente, estrangeiros, vistos com maus olhos por todos do povo eleito, pessoas ignoradas, excluídas, marginalizadas, se dobram diante do Senhor. Diziam os padres da igreja, a velha magia da charlatanice se dobrava ao verdadeiro milagre, ao Deus encarnado. Então, irmãos e irmãs, oferecendo presentes, ali eles reconhecem naquele menino simples, como eu já disse, tremendo de frio, uma criança como qualquer outra, oferece presentes. Ouro, reconhecendo a sua realeza, é o símbolo da realeza, do rei. Oferecem também incenso, que é o símbolo da divindade, que sobe para a divindade, que não pode ser preso. O incenso não pode ser colocado numa jaula. O incenso é livre, assim como a divindade. E reconhecem também a sua humanidade, oferecendo mirra, o perfume, mirra, a planta. Isso quer dizer, e isso vai ser passado no corpo de Jesus, né? A mirra, quando ele for colocado no sepulcro. Então Jesus é reconhecido como rei, como Deus, como homem, por esses homens que vêm de fora. Ofertaram tudo o que tinham de melhor. O mais importante, ofertaram a sua confiança, a sua fé, a sua fidelidade àquele menino que contemplavam. Que nós possamos fazer o mesmo. Ofertemos o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus, por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos ofertar a Deus também o nosso coração com preces. Quantas necessidades temos, mas também precisamos agradecer. Então, depois de cada intenção, vamos rezar. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Guiai vosso povo em vossa sabedoria divina, para que ele encontre a vida e a paz. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Olhai com amor para vossos filhos e filhas, que estão oprimidos e são excluídos pelas injustiças do mundo. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Fortalecei nossa comunidade na prática do bem, da caridade e na escuta de vossa palavra. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Senhor, acolhei em vosso coração misericordioso de Pai nossas humildes preces e sinceros agradecimentos, dando-nos um coração semelhante ao do vosso Filho, que é manso e humilde, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, sentados, vamos ofertar tudo o que somos, tudo o que temos no altar. Vocês que estão aqui presentes, quiserem e puderem, ofertem aí nos cofres espalhados ao longo dos corredores aqui no Santuário Nacional. Faça a sua oferta. E você aí em casa, oferte também a sua família e o seu silêncio neste momento. Ou cante, solte a sua voz para ofertar tudo o que tem e tudo o que você é. Cantemos. São 3 reis que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer.
Dizem que um é branco, outro é cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá do Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ver ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, com o poder do Espírito Santo, estes dons que alegremente vos apresentamos, ao celebrar a memória da Virgem Maria, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Cristo, que, tendo nascido da Virgem Mãe, manifestou a vossa glória e consagrou toda a sua vida pela salvação da humanidade. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar. Por meio da Virgem Maria, atraís a fé do Evangelho às famílias dos povos. Os pastores, primícias de Israel para a Igreja, envolvidos pelo esplendor de vossa luz e advertidos pelas vozes dos anjos, reconhecem o Cristo como Salvador. Os magos, primeiros rebentos dos gentios para a Igreja, impelidos por vossa graça e guiados pela estrela, entram na pobre casa onde encontram o menino com sua mãe. Adoram-no como Deus, proclamam-no como Rei e o recebem como Redentor. Por ele a multidão dos anjos adora a vossa majestade, alegrando-se eternamente na vossa presença e rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração perfeita ensinada pelo próprio Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peça paz lá para sua casa, peça paz para o seu bairro, paz para o seu coração. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, eis aqui o maior dos milagres em minhas mãos, a Eucaristia. É Jesus presente, corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo menino Jesus que estava lá na manjedoura é o que contemplou todas as faces e transformou todas elas com as quais ele se encontrou. E hoje quer nos transformar. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Nome manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. Oremos. Senhor, o nosso Deus, os santos mistérios que recebemos nos manifestem sempre a vossa misericórdia, a fim de que, salvos pelo nascimento do vosso Filho, celebremos de coração a memória de sua mãe. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos pedindo a perseverança. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Bonito e forte. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Viva Cristo! Viva! Queridos irmãos e irmãs, permaneçamos na paz, continuemos em paz e o Senhor nos acompanhe sempre. Você que está aí na sua casa, acompanhe a programação da TV Aparecida e os que permanecem aqui vão receber agora também a bênção dos objetos de devoção. Fiquem com Deus, cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem